Pessoal, muito bom dia, um ótimo início de semana para todos. Tá tendo uma recorrência nas minhas redes do pessoal pedindo para falar sobre questões profissionais, tá? Sobre burnout no trabalho, sobre os processos de ajustes dentro do espaço profissional e tal. Então, eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos falando sobre a questão profissional no autismo de condição tardia. E esse primeiro vídeo eu vou falar sobre o porquê que o burnout acontece. Então veja, o espaço de trabalho, ele é um espaço que naturalmente faz com que o indivíduo adote uma posição de exposição. Por quê? Porque ele tem que ter resultados, ele precisa cumprir desafios, ele interage com pessoas. Então, tanto o universo neurodivergente quanto o neurotípico passam por essas situações no dia a dia. O que acontece na neurodivergência? Na neurodivergência, nós vamos ter todo esse contexto provocando diariamente algum tipo de pressão ou de intensidade no indivíduo, e nós vamos ter as características da condição autista interagindo com esse meio e podendo ser potencializadas. Então, quando nós falamos de características da condição autista, nós estamos falando de um profissional, de um adulto, que ele precisa ter uma resposta em termos de linguagem. Ele precisa se comunicar e ele precisa receber aquilo que os seus colegas, os seus chefes, os seus clientes repassam. E nem sempre esse indivíduo ele vai conseguir expressar adequadamente aquilo que ele pensa, como ele vai ter dificuldade em alguns momentos de compreender aquilo que ele está recebendo. Isso vai desencadear uma sobrecarga nele. A interação com pessoas também vai gerar uma sobrecarga. Por quê? Porque dentro das características de habilidade social que a pessoa na condição autista tem, existem algumas situações que geram dificuldade, como o número de pessoas num espaço, as conversas paralelas, o asseio a essas pessoas próximas do indivíduo na condição autista e assim por diante. Os processos de rigidez cognitiva, como o seguir normas. Então, todo espaço de trabalho existem normas, existem critérios, tá? E o indivíduo na condição autista, ele muitas vezes ele tem dificuldade de perceber que alguém, em algum momento, em alguma situação, não está seguindo 100% aquela norma, porque ele flexibilizou, e ok, é uma flexibilidade natural e saudável, mas esse indivíduo ele não vai conseguir compreender isso. Assim como esse indivíduo, em relação à sua rigidez cognitiva, ele vai ter dificuldade de conduzir o seu processo sem com que ele, dentro da identidade dele, estabeleça o padrão, a forma de organizar, a forma de planejar, a previsibilidade, a maneira de executar, tá? E que nem sempre esta forma própria de perceber está orquestrada com a questão da dinâmica da empresa. E por último, nós vamos falar da hipersensibilidade sensorial, tá? Em que esse indivíduo muitas vezes ocupa um lugar dentro da empresa em que tem muita luz, janelas abertas em que o raio do sol bate, então a hipersensibilidade visual aflora, espaços com muito barulho, hipersensibilidade auditiva, lugares com cheiros diferenciados, pode ser o próprio cheiro de perfume dos colegas de trabalho, mas dependendo, às vezes trabalha numa empresa que trabalha com alguns insumos, alguns produtos que geram cheiros que afetam quem tem a hipersensibilidade olfativa. Então, todo esse conjunto, 8 horas por dia, 5 dias por semana, 30 dias ao mês, faz com que essa pessoa permaneça constantemente numa hiperestimulação
essa hiperestimulação gerando uma sobrecarga e essa sobrecarga trazendo a consequência da crise. Então, coisas que eu já vivenciei na minha vida profissional. Aquele indivíduo que acaba tendo crises de choro, que acaba se isolando dentro do banheiro, ou indivíduos que seguram tudo que podem para quando saírem do espaço de trabalho e voltarem para suas casas, precisarem se trancar no quarto por alguns minutos ou horas para buscar uma autorregulação. A sequência, a frequência desse tipo de processo, o que ela acaba acontecendo? Ela vai gerando no indivíduo um burnout. E o que é o burnout? O burnout nada mais é, dentro da condição autista, do que uma potencialização dessa hipersensibilidade sensorial, uma sobrecarga recorrente com crises recorrentes, gerando alterações de humor importantes, gerando consequências fisiológicas importantes e fazendo com que esse indivíduo chegue ao ponto dele não conseguir ir para o seu espaço de trabalho. Isso significa que essa pessoa ela não pode trabalhar? Não, não significa. Eu estou falando aqui de situações de profissionais altamente competentes, de uma capacidade extraordinária. E, ao mesmo tempo, eu estou falando de situações de sobrecarga que, dentro de um ajuste de muito bom senso entre o indivíduo na condição autista e a sua empresa, são pequenos ajustes que podem gerar um grande impacto na rotina desse indivíduo, melhorar a qualidade de vida dele dentro da empresa e, consequentemente, fazer com que o resultado dele também melhore. Os meus próximos vídeos eu vou falar justamente sobre isso, como se ajusta essa questão dentro do espaço de trabalho. E o meu último vídeo vai ser para aquelas pessoas que ou estão numa transição de carreira ou estão começando uma vida profissional, como que se busca construir essa vida profissional dentro da condição autista para que a qualidade de vida seja melhor, ok? Um abraço.